Senhor. Receba o servo do Senhor com palma para Jesus. Glória a Deus, é motivo de alegria, né, irmão? Estarmos todos aqui na presença de Deus. A Bíblia diz que aonde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Deus estará presente. Ou seja, no meio deles, né? No verbo católico, né? Faça a obra, diga sempre que Deus é grande. A glória da segunda casa é bem melhor que da primeira. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. De cantará as terras fontes, remonte supliente fala. Labor que me de faço. Nessa noite ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém me abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Terreiro, há muitos terreiros. Glória a Deus, o Espírito Santo de Deus que revela, irmão. É tanta coisa que ele nos revela, glória a Deus, que a gente devemos orar mais. Se orava, continue orando mais ainda. Como eu vi o ancião ali falando sobre oração, né? Eu passei por um vale de oração também, que eu jejuava, consagrava 3 dias sem parar, sem comer nada, sem beber água. Pois a perseguição era tamanha, terrível. E o Espírito Santo, um dia, ele teve um encontro comigo e ele disse: meu filho, eu procuro um na terra para andar com ele, ser com ele, fazer prodígios e maravilhas e não encontro. Ele me vai às terras. E ele disse: fica na posição. Por esses dias, tu eu tenho encontro com os teus inimigos. E assim foi, igreja, sucessivamente. E ele me levava lá para... Quando eu estava em fase de crescimento, né, minha mãe plantando fava numa roça, eu com ele me mostrava, minha mãe com um pano na cabeça, colhendo alguma coisa da roça, e eu do lado. Ele disse: lembra daqui? Eu disse: sim, lembro. E trouxe mais para frente, ele disse: lembra daqui? Quando eu entrei numa academia para aprender artes marciais, para proteger a minha família, os meus irmãos, ao qual apanhava na escola. Todos os dias tinha que levar o dinheiro, o lanche do maloqueiro. Se não apanhava, tudo era minhas irmãs, eram meus irmãos. E eu entrei numa academia para combater. E assim foi. E ele disse: olha, fica na posição. Ele me ensinou como deveria fazer. E assim aconteceu. Amém? Vou deixar o versículo aqui. Deus, ele age, irmão. Esse Deus, ele não perdeu a autoridade. O povo é que relaxou, né? A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais potentes. São como uma serpente. Quando você vai lá para o livro de Êxodo, você vê Moisés acuado ali, os magos, sábios, encantadores afrontando de uma forma, e Faraó olhou para Moisés e disse: rapaz, isso aí a gente faz aqui. Manda chamar os magos, manda chamar os sábios, manda chamar os encantadores. E vieram, Senhor, e os homens fizeram o mesmo. Mas a Bíblia diz que a cobra, a serpente de Moisés, tragou as serpentes dele. Fica na posição, porque o que há de vir virá e não tardará. Serpente do adultério, serpente da fornicação, serpente da prostituição, nessa noite, na autoridade do Divino Espírito Santo, eu te repreendo. Fica na posição, igreja, pois o que há de vir virá e não tardará. Amém? Isso é espiritual, sabe, igreja? Glória a Deus. Eu sou assim, eu sou excluído, porque o Espírito Santo usa cada um de uma forma, né? Não é igual, né? Cada um sabe o poço que cavou, a água que alcançou, né? E não é fácil. Perdi minha esposa, os traficantes tiraram minha esposa. Eu tinha 4 filhos lindos, uma bênção do céu, né? Chegou um traficante para morar ao lado de casa, aí todo dia quando eu vinha para almoçar, que eu ia almoçar, caiu uma bituca em cima da mesa.
Ela dá um pedido para mim. Aí eu chamei a mulher e disse: ô fulana, sempre cai essa bituca aqui? Ela disse: cai direto. Você nunca me falou. Aí subi em cima da casa, quando fui olhar o telhado, estava parecendo um terreiro, uma senzala. E eu fui reclamar quem era o traficante, um pregador da igreja Missão. E por eu reclamar, foi terrível. Levantou o espírito do governador, a besta fera encapada. Imagine aí, você sendo perseguido por força nacional quase, né? Porque a galera era terrível. Imagina aí, levantou dentro de igreja. Deus entrou no cenário, disse: fica na posição, pois o que há de vir virá e não tardará. E Deus comigo, irmão, traficando, glória a Deus, aleluia. Teve um lá que Deus quebrou. Eu tenho uns vídeos feitos aí que Deus falava que ia entrar com providência na vida de um formigueiro, né? E entrou, e ele falava do jeito que ia acontecer, aconteceu. Policiais, ele disse a mim: olha, meu filho, por esse dia vai morrer muitos da Força Armada. E eu disse para três policiais, porque eles invadiram a minha casa: olha, a quadrilha grande terrível. E o cerco fechou, foi feio a coisa. E eu fiz uma oração que desceu uma bola de fogo, aquele sorriso ali, e os trabalhadores correram tudo para debaixo da poeira. E imagina o desespero. E minha mãe disse: você não ora assim, não ora assim não. Eu disse: mãe, eu tenho que fazer prova do Deus possível. Eu tenho que saber se eu estou no lugar certo. Aí que eu estou pegando aí o demônio, o espírito e o meu Zebu, né? E assim foi. E desceu uma bola de fogo que torou uma árvore lá e enfiou os bichão lá dentro por trás do inimigo, da garra do inimigo. E foi muito. E um bruxo lá, Deus pegou ele. Um dia de Pentecostes na igreja, ele pulou numa calçada com mais de 1 metro de altura, pensando que era um rio. Deus confundiu a mente dele, pulou e pronto, ali não prestou mais. E assim é na vida dos seus, né? A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não é assim? Então faça a obra, deixa comigo. Deixa eu traçar, deconfiar. Deixa eu mudar o rumo da história. Aleluia. Fica na posição. Deus, ele é grande. E eu sofro por fazer a obra de Deus. Eu ando em várias igrejas hoje. Eu ando em várias igrejas, não é fácil, né? Não é fácil, pois a Bíblia diz que é muito chamado, mas poucos escolhidos, né? Eu vou deixar aqui no livro de Marcos 3, verso 10, que diz assim: porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos, quando tinham algo mal, se arrojavam sobre ele para lhe tocar. Quando eu começo a ler essa palavra, irmão, esse versículo, eu me lembro daquela mulher que tem um fluxo de sangue. Eu me lembro daquele jovem ao qual jazia, aleluia, glória a Deus, subindo, escalando morro, se ferindo com pedra. E Jesus deixou a multidão. Sabe por quê? Jesus não está preocupado com quantidade, com multidão, mas com qualidade. E lá, imagine um homem desviado. Agora a Bíblia diz: ele se livrou de um demônio, mas a Bíblia diz que aquele demônio fica dispenso e não vai deixar a vida daquele ser humano em paz. Ele vai investigar como é que ele age, como é que ele anda, como é que ele faz, como é que ele vive. E ali a Bíblia diz que ele arruma 7, com ele faz 8. A qualquer momento que abrir as guardas, abrir brecha, dá lugar ao inimigo, ele vem e entra. Glória a Deus grande. E ele destrói, né? E assim sucessivamente se desviou, vai somando. E quando eu começo a ler, eu vejo que aquele homem de Gadara, ele havia quase 2.000 demônios dentro da sua vida. E a Bíblia diz que Jesus perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião. Imagina os demônios voam em dignidade. Aleluia, nós somos muitos. Ferramenta nenhuma prevalece, pastor. Deixa Deus trabalhar. O peixe é a teu favor. Faça a obra, diga que Deus é grande. Amém? Farra, não adianta farra. Farra, Deus
quebra todo tipo de farra. De todas as formas, ele destrói. Então o Espírito Santo estava lá observando aquele homem. Imagine Jesus, a intimidade que ele tinha com o Espírito Santo. Meu filho, eu tenho uma obra para ser feita. Eu quero curar alguém que está desprezado, alguém que está abandonado, alguém que ninguém dá nada por ele, está lá jazindo, subindo, escalando morro, se ferindo com pedra. Eu vi o seu clamor, e o seu clamor foi diferente. Muitas vezes a gente, aleluia, se desvia, mas no fundo a gente tem aquele desejo de servir a Deus, de adorar, de buscar em espírito e verdade, mas muitos não deixam, e você acaba desviando, acaba abandonando e sai. E por você, aleluia, fazer isso, os demônios dizem: encontramos a casa lamentável e varrida e entremos nela. Aleluia. Deus grande. E não é fácil, mas quando você volta ao primeiro amor, que começa a adorar, o Espírito entra no cenário e diz: essa peleja não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aleluia. Agora ele olha a casa, Glória a e vê Deus. a casa toda desfiorada. Oh, aleluia. Precisamos de uma Glória a reforma, de Deus. uma transformação, de uma mudança. Glória a Deus. Fica na posição. O Espírito Santo quer que fique na posição. Aleluia. A porta é espiritual. Tem uma porta para entrar, mas é espiritual. Tem uma ferramenta para ser exercida, mas é espiritual. Tem uma farra para cair por terra por esses dias. Oh, glória. Tem uma bombadinha para ser destruída Em por nome esses de dias. Jesus. Tem uma ferramenta tão grande que Oh, glória a Deus. vai entrar no cenário e vai moldar. E Em nome de estou Jesus. confiar. Em nome de Jesus. Há uma maldição sendo quebrada por esse Glória a dia. Deus. Quero dizer para. Eu não sei quem cuida dela, jovem, Aleluia. assim, olha, tem que orar muito por ela, viu? Eu vi um negócio feio, terrível. O diabo tem uma ira, sabe? Já nessa menina aqui eu vi um novo perfeito. Nela teve um atrapalho, uns garranchos, umas coisas. Então vamos orar para Deus quebrar toda a maldição, né? Então, assim sucessivamente. Então, igreja, eu não vim pregar, né? Fique por aqui. E assim é, né? Fica com essa palavra, Marcos 3, versículo 10, né? E aí sucessivamente. Vamos dar glória a Deus, estamos juntos, né? E orar nessa oportunidade. Amém. Glória a Jesus. Amém, igreja? Amém, pastor? Glória a Deus em toda a honra e toda a